Olá, pessoal. Hoje eu vou gravar aqui para vocês esse vídeo para que a gente possa revisar um pouquinho sobre o gênero textual infográfico. Na verdade, a gente já viu na aula online, mas eu vou deixar aqui esse vídeo também com os slides, né, que a gente utilizou na aula, para que vocês possam reforçar um pouquinho sobre esse gênero textual e a gente possa compreender melhor. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela para que vocês possam entender um pouquinho mais. Então, o nosso gênero textual é o infográfico, né, como a gente viu na última aula. Esses infográficos, né, eles são ilustrações explicativas, né, geralmente são textos que contêm um casamento, né, entre textos verbais e não verbais. Então, a gente encontra aí muitas imagens associadas aos textos escritos. É muito interessante a gente produzir esses infográficos, né, e ter acesso a eles, porque eles são um meio facilitador, né, de transmitir conhecimentos e informações. Como a própria palavra diz, né, info vem de informação e gráfico vem de desenho, imagem, representação visual. Então, quando a gente pensa em um infográfico, a gente logo associa as informações que a gente buscou, que a gente pesquisou, as imagens que estão sendo utilizadas ali. Eles são muito utilizados em jornais, em meios de comunicação, em redes sociais, eles são compartilhados facilmente e geralmente são bem técnicos, né, usados em manuais também, em manuais educativos, científicos, e a gente pode encontrá-los das formas mais diversas possíveis. No infográfico, tudo deve ser bem explicado, esclarecido, detalhado, mas ele também precisa ser objetivo, né? Ele precisa ser conciso, ter uma linguagem mais coloquial para que o público possa compreender de que forma aquele texto está sendo abordado, para que não haja dificuldade. E as imagens, elas são muito importantes, são muito significativas dentro do infográfico, porque elas nos permitem compreender com maior facilidade. Uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês também é que geralmente a gente estuda mais dois tipos de infográficos, que são os de caráter jornalístico e de caráter didático. O de caráter jornalístico, né, como o próprio nome já diz, é aqueles que têm um cunho mais relacionados às estruturas de notícias, né, aos noticiários. E a gente vê aqui, por exemplo, né, nesse modelo que eu trouxe, um infográfico jornalístico, onde a gente fala sobre doping tecnológico. E aqui nós temos a associação do texto verbal com o texto não verbal, que é a imagem. Então, eles se relacionam, se complementam. Quando a gente vê, por exemplo, essa imagem aqui desse atleta, a gente já associa ao texto verbal, ao que está escrito aqui. A gente imagina que provavelmente esteja falando um pouquinho sobre doping, né, sobre essas questões que envolvem os atletas. Esse infográfico jornalístico, ele é encontrado geralmente em jornais, revistas, sites, todo espaço onde há a precedência de um texto jornalístico. Então, ele pode ser encontrado nesses meios, nessas mídias todas. Mas o infográfico didático é o que a gente mais foca na escola, principalmente quando a gente vai produzir mapas mentais, esquemas de estudo, né? Esses são chamados também infográficos didáticos, porque eles trazem informações mais voltadas para a didática mesmo. E aí eu trouxe esse modelinho aqui para vocês, né, como exemplo. Geralmente o infográfico ele traz um título, né, chamativo, vem em letras maiores. Depois ele traz um lead, né, que é esse parágrafozinho pequeno aqui que explica mais ou menos o que vai ser desenvolvido dentro do infográfico. Ele traz uma imagem bem abrangente para chamar a nossa atenção, chamar a atenção do público leitor. E a partir dessa imagem grande, né, ele traz subimagens, né, essas imagens pequenas, com pequenos textos também explicando cada uma delas.
Esse é só um modelo, mas existem uma infinidade de modelos aí de infográficos que vocês podem utilizar e produzir. Lembrando que a intenção maior do infográfico é trazer uma discussão sobre um tema específico de forma objetiva. Então, é interessante que a gente tenha em mente qual é o assunto que a gente vai discutir ali e também que a gente tenha as informações concretas e corretas para que a gente não dissemine informações erradas. Por que usar um infográfico? Usar um infográfico é muito interessante para compartilhar informações, primeiramente, né? Porque ele tem uma facilidade muito grande em ser compartilhada. É um objeto, né, digamos assim, de facilitador para expressar esses conhecimentos aí que a gente consegue adquirir. Então, ele se espalha muito rápido, principalmente na internet, nas redes sociais, né, essas mídias que favorecem compartilhamento. E quando a gente usa os infográficos, nós temos uma capacidade maior de processar esses conteúdos que estão sendo discutidos ali. Então, a gente consegue associar mais rápido o que está sendo exposto e o nosso cérebro, quando vê as imagens, ele consegue processar as informações 60 mil vezes mais rápido do que se fosse somente com textos. É por isso que o infográfico ele não pode ter só textos e não pode ter só imagens, né? Eles precisam se complementar com as duas coisas. Então, as imagens são complementares aos textos verbais. E aí, como fazer um infográfico, né? Os infográficos, eles acontecem depois de uma pesquisa. Nós primeiro pesquisamos sobre o assunto, vamos em busca de notícias, de reportagens que abranjam esse assunto, e depois nós vamos partir de algumas perguntas que norteiam, né, essa produção desse infográfico. Então, a gente vai pensar qual é o problema que está sendo discutido, né? Nós vamos pensar em questões de apoio, né? Como a gente pode resolver esse problema, de que forma a gente pode amenizar essa situação, e nós podemos também aprofundar essas questões, né? Definindo o que é aquilo, como acontece, quais são as soluções, o passo a passo para que aquilo aconteça. Então, tudo isso tem que estar bem definido. Eu trouxe aqui também para vocês 2 modelos de infográfico, né? Esse aqui primeiro, que diz o que comem os atletas, né? Um infográfico bem colorido. As cores, elas são essenciais na hora de produzir um infográfico, porque é ela que chama a atenção do leitor, né? Do público leitor. Eles analisam essas imagens e se atraem por elas através das cores. E a partir dessas imagens, a gente pode ver também os pequenos textos, né? Que explicam o que está sendo abordado naquele título ali. Então, é um texto bem chamativo também, porque ele precisa precisa atrair, ele precisa persuadir quem está lendo. Um outro exemplo é esse aqui que eu trouxe, que ele é mais voltado para números, né, como se fossem gráficos mesmo. E aqui ele fala um pouquinho sobre o Snapchat, né, o uso dessa ferramenta, quem usa, qual é o percentual, quanto tempo passa, né, quantos segundos envia um. Então, tem essas informações assim, mais precisas mesmo em relação a números para nos situar. É um outro modelo também, mas que não deixa de ter cor, que não deixa de ter imagens, né? Isso é essencial. Então, concluindo, nós vamos entender que o infográfico é um tipo de conteúdo excelente para prender a atenção do público e passar informações complexas de maneira interessante. Então, se a gente pensa, né, em produzir um infográfico, nós estamos pensando em levar uma informação de forma rápida, né, uma informação de maneira interessante, atrativa, lúdica, né, e essas informações, até mesmo as mais rasas possíveis, elas podem ser desenvolvidas dentro do infográfico e pode trazer para a gente a oportunidade de estar conhecendo sobre um novo tema, um novo assunto. Esses infográficos, eles são muito fáceis de ser encontrados na internet e durante esses últimos anos aí, a procura por eles tem sido muito assídua, tem sido muito frequente. Então, essa é uma grande tendência.
Eu espero que vocês produzam bons infográficos, né? E entendam que o infográfico também é um texto argumentativo, né? Ele traz argumentos para aquilo que está sendo discutido. É essencial que esses argumentos eles sejam comprovados, né, por meio das pesquisas que vocês fazem. Então, que vocês produzam bons infográficos e consigam compreender tudo aquilo que foi abordado aqui. Obrigada e até a próxima.